Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo, como podem ver pelo título, eu pretendo falar sobre três temas que me são um tanto quanto caros, né? Primeiro, por motivos pessoais. Segundo, eu creio que por razões intrinsecamente humanas. E o terceiro, por principalmente questões matemático-filosóficas da minha vida. Mas eu concebo que antes de falar diretamente sobre os temas, eu preciso contar um relato pessoal, quase de maneira anedótica. Eu me descobri ateu muito cedo. Me descobri, eu digo, no sentido de eu passei a me entender ateu. Não acho que sejam definições a priori, né? Não acho que ninguém nasça ateu ou teísta e depois se descubra ateu ou teísta, mas são questões mesmo de escolhas e de fé. Mas quando eu tinha 8 anos de idade, eu descobri que justamente que teísmo, religião, são questões de fé. E para mim nunca fez muito sentido a ideia da existência de Deus. Evidentemente, aos 8 anos de idade, a visão que eu tinha sobre a ideia de Deus é muito rasa, né? A visão de uma criança, que geralmente é aquela de que existe um ser flutuante no espaço, que fica olhando para tudo, sabe de tudo, etc, etc. Uma ideia meio personalista de Deus. Creio que em parte porque a religião cristã nos diz isso, né? Que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então a gente tem que pensar de alguma forma que Deus seja como uma pessoa, né? Não que outras religiões não tenham essa mesma questão, mas eu passei a me entender ateu. Conforme eu fui ficando um pouco mais velho, passei a ter visões mais complexas da ideia de Deus, né? Conforme eu fui me tornando uma pessoa mais adulta e conversando com outras pessoas que acreditam ou não acreditam em Deus. Mas a questão da existência ou não de Deus tem muitas implicações na nossa vida. E uma que me afligiu muito pessoalmente, quase como consequência direta de me dizer ateu, foi o medo da morte. Quando eu era pequeno, eu tinha insônia com muita frequência, porque eu ficava indo dormir pensando sobre a questão da morte. Mas mais velho, quando eu fui ler Hamlet, de Shakespeare, eu me deparei com essa mesma questão agora na pele de Hamlet, né? O Hamlet ele passa por essa mesma questão que é um certo paralelo entre o dormir e o morrer, né? Então, o famoso monólogo de Hamlet, provavelmente a parte mais famosa, né? Que todo mundo conhece da obra, que é o ser ou não ser. Eis a questão, né? É mais nobre você enfrentar com todas as suas forças as tragédias da vida, as infinitudes de flechas que nos são atiradas, essa maré turbulenta que é a vida, ou é mais nobre você simplesmente se entregar à morte, você simplesmente desistir e ir dormir? E então ele divaga acerca disso, né? Dormir, morrer, mas quando a gente dorme, a gente sonha, e justamente porque sonhamos, nós tememos a morte. Quando nós pensamos sobre o que acontece quando a gente morre, a gente tem um medo quase intrínseco, porque diferente dos outros animais, nós sabemos que vamos morrer, porque temos consciência, e, e, e a gente teme a morte, como Hamlet diz, este reino tão distante do qual ninguém nunca voltou. Esse reino tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo, né? Porque a morte ela quase que nos assombra cotidianamente. A gente sabe que as pessoas ao nosso redor vão morrer, nós vamos morrer, e isso nos assombra. Esse é um medo intrinsecamente humano acerca da morte. Tanto que, enfim, todas as religiões que existem, pelo menos todas que eu conheço, têm alguma ideia sobre a morte. Mas, enfim, o ponto é que dessa série de tormentas que eu tive quando era mais novo em relação à morte, eu creio que hoje em dia eu seja muito mais bem resolvido com a ideia de morte. Acho que é inevitável também do envelhecer, a gente
aprender de uma forma ou de outra a lidar com o fato de que algum dia a gente vai morrer, seja esse dia um momento próximo ou um momento distante, a gente acaba tendo que superar essa questão, mas devido a esse excesso de contato que eu tive com a ideia de morte muito jovem, eu criei uma certa melancolia em minha pessoa. E quando eu falo melancolia, eu me refiro à, à definição freudiana sobre a melancolia, que vai mais ou menos no sentido de uma paixão pela morte. Paixão a gente pode pensar no sentido grego próprio da palavra, né? Uma afecção, um puxar quase involuntário em sentido de algo, né? Eu desenvolvi essa certa fixação pela morte muito cedo, que me colocou numa postura muito melancólica, que, enfim, não me é uma questão de grande sofrimento, é mais uma questão de uma forma de contemplar a vida e a morte, mas devido a essa fixação pela morte, eu me debrucei sobre muitos autores justamente para tentar entender suas visões sobre a morte. Como eu comentei nos vídeos anteriores, por vias de Marx eu acabei caindo em Hegel. E Hegel é conhecido por ser o pai de uma tradição chamada dialética modernamente, por conta do próprio Hegel. Mas essa tradição que Hegel, digamos, encarna, é em boa parte filha, fruto, né, da tradição de um outro filósofo muito mais antigo, um filósofo pré-socrático, chamado Heráclito. E a questão da morte, ela está presente na obra de Heráclito, sobre um viés muito específico, que tem uma frase de Heráclito, não se encontram muitas frases de Heráclito, as que se encontram são meio poéticas, mais do que teóricas em si, mas Heráclito diz que os mortos, mais que as fezes, devem ser descartados. Como eu comentei, Heráclito é poético, então é difícil você afirmar com exatidão o que ele quer dizer com isso, mas sendo Heráclito um filósofo do movimento, Heráclito está sempre muito contemplativo e, de certa forma, embelezando a questão do movimento, né? Do fato das coisas estarem sempre mudando, nada é como antes foi. O que me dá a entender dessa frase é que ele contempla a morte como uma finitude, né? Então, é como se a gente vivesse e, em vivendo, nós nos mudamos, né? Nós somos diferentes do que fomos ontem. E quando a gente morre, enquanto sujeitos, nós paramos de mudar. Então, quando ele compara de maneira grosseira, assim, né? Que a morte ela é pior que a vida, que as fezes. Bom, as fezes, ao menos, elas têm uma função no, no mover das coisas, né? As fezes elas servem de adubo às plantas, elas servem bom, elas têm funções para nós, né? Nós defecamos para nos livrar dos restos de comida, então ela faz parte desse processo de movimento. Enquanto a morte, pelo menos a ideia de morte, já se aparenta um cessar do movimento que para assim, uma leitura da crítica, é a pior coisa possível, né? Se o movimento é belo, o seu cessar é horrível. Então, a ideia da morte, ela não aparenta sua beleza. Per Heráclito, pelo menos essa interpretação que eu tive desta frase. É, dessa passagem de Heráclito. E o curioso, tanto quanto irônico, é que Heráclito ele disse que ele morreu afogado em fezes, porque ele acreditava que tinha uma doença de pele. Bom, isso é tudo historietas, né? Não tem como a gente saber se foi isso mesmo que aconteceu, mas as historietas dizem que Heráclito tinha uma doença de pele, ele acreditava que se ele passasse fezes na sua pele, a sua doença ia se curar. Pelo contrário, ele infeccionou mais e morreu todo sujo, todo afogado em fezes. História que se conta sobre Heráclito, né? Outro autor que fala sobre a morte, fala sobre muitas outras coisas, mas dentre elas a morte, é Nietzsche, né? E acho que a principal ideia de morte de Nietzsche está associada à ideia do eterno retorno. Então, de que para pensar uma ética sobre a vida, Nietzsche propõe
Digamos que quando você morrer, você vai ter que viver a sua vida inteira de novo. Da mesma forma. Você não vai ter como mudar o que acontece. Então, se você, é, ao longo da sua vida, digamos, transou com diversas pessoas, usou muitas drogas, ou você trabalhou muito, ou você, enfim, passou por traumas, passou por etc, etc, etc. Se você, por tudo que você passou ao longo da sua vida, você vai ter que passar de novo, da mesma forma e com as mesmas sensações. Então, se você é, transou com várias pessoas, você vai ter que transar com essas mesmas pessoas de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, ao longo de toda a eternidade após a sua morte, né? Você vai ter que passar por esse ciclo de novo, um eterno retorno da mesma, da mesma vida. A reflexão que Nietzsche propõe é, em sendo isso verdade, isso lhe aparentaria, né, para você, diante dessa situação, isso lhe aparentaria como algo bom ou ruim? E tendo essa reflexão, né, uma reflexão tanto quanto simples, se é bom ou ruim viver sua vida de novo, você tem uma questão ética, uma reflexão acerca de quão boa é a sua vida. Porque se você. A pergunta final é assim: a sua vida é boa o suficiente a ponto de valer a pena tê-la de novo? Não é uma boa reflexão acerca de se uma vida vale a pena ou não? E ela propõe uma questão ética na medida de: se isso for verdade, por que você não vai agora fazer uma coisa que lhe agrada? Né? Se você vai ter que viver sua vida de novo, por que você vai passar agora a sua vida anos esperando um futuro que você não sabe se vai acontecer? Por que você vai passar anos esperando se político A ou B vai ser eleito? Por que você vai passar anos pensando sobre se daqui 10 anos terão carros voadores? Por que você vai passar o tanto tempo pensando se fulana ou fulano te ama ou não te ama? Se você passar pela sua vida de novo, você vai ter que passar por essas mesmas esperas, essas mesmas tormentas infinitas vezes. Então, não perca tempo com isso. Vá viver a sua vida e fazer dela valer a pena. Porque se você tiver que viver ela de novo, é bom que ela valha a pena. É, então, a questão que o ponto, voltando a falar da morte em si, a morte para Nietzsche apresenta-se como, pelo menos em possibilidade, um ciclo, né? De tal forma que você parte de um ponto e quando você chegar ao final, você vai voltar para esse ponto inicial. O que propõe, então, é uma diferença da morte nessa perspectiva de Nietzsche com a morte na perspectiva de Heráclito, como partindo de um ponto de vida, você chega num final morte, né? É uma questão, é um movimento retilíneo, ou talvez não retilíneo, um movimento oscilante, mas que chega num fim que se cessa, né? Nietzsche propõe já uma reflexão acerca de uma possibilidade de uma volta ao ponto de início. E muitas religiões têm algo relativamente semelhante. Como eu falei, todas as religiões que eu conheço têm alguma questão sobre a morte, né? Tem religiões que tratam, por exemplo, com a ideia de reencarnação, que já é um pouco mais próxima da ideia de Nietzsche, por mais que geralmente as religiões que falam em reencarnação, elas falam em reencarnar em vidas outras, né? Então você vai viver sua vida hoje, como no meu caso matemático, ou no caso de outros, sua vida como é, professor, gari, é, esposo ou esposa de fulano ou fulana. Você vai viver a sua vida hoje, mas quando você morrer, você pode reencarnar, sei lá, como um cavalo, ou como um imperador, ou como qualquer outra coisa. Então elas também pensam a vida nessa ótica de um looping, né? Enquanto outras religiões pensam na morte como uma passagem, né? A mitologia judaico-cristã pensa na morte como, bom, você vai viver a sua vida na Terra, quando você morrer, você vai ser julgado pela sua vida na Terra, e dependendo do seu julgamento, você vai ou para uma vida de prazeres e felicidades incomensuráveis, ou você vai para o inferno e sofrer das piores torturas, das piores dores, dos piores sofrimentos. Enfim, muitas narrativas diferentes acerca disso, né? Se você tem como ter uma redenção, ou se o julgamento é eterno, etc. A questão do purgatório, muitas questões, mas muitas religiões também têm essa visão da morte como uma passagem de uma fase para outra.
Então, assim, existem muitas visões sobre a morte devido ao fato dela ser quase uma tormenta intrínseca da vida humana. Eu, pessoalmente, me encontrei muito em paz com a morte quando eu li Epiteto. Para ser mais específico, o Enquiridion de Epiteto, né? Que não é um livro escrito por Epiteto, porque, se eu não me engano, ele não sabia escrever, mas é um livro redigido sobre as passagens e os ensinamentos de Epiteto. Epiteto, para quem não conhece, é um filósofo estoico, ali do período de transição da era grega para a era romana. Se eu não me engano, ele é da era romana, mas eu posso estar equivocado, né, do Grande Império Romano. E Epiteto era um escravo. Seu nome significa literalmente adquirido. Então, então não é um nome, né? É um título, né? Epiteto nem nome tem. E o fato de que, mesmo dessa posição de escravo, Epiteto consiga ter uma obra tão propositiva acerca da felicidade me conquistou muito, né? Como pode um, um, uma pessoa que foi escrava, teve sua perna quebrada para não fugir, então assim, uma pessoa que passou por tantos sofrimentos ter uma visão tão bela sobre a felicidade, foi uma coisa que me tocou em Epiteto e me ensinou um pouco também sobre como a felicidade ela não reside é, em questões materiais. A felicidade ela é uma questão de perspectiva, de certa forma. Então, você pode ter tudo o que há no mundo. Você pode ter dinheiro, pode ter amores, pode ter poder, mas nada disso lhe trará felicidade, porque a felicidade é uma questão de si consigo mesmo. E essa questão de Epiteto me foi muito bela, mas o esclarecimento que Epiteto me trouxe sobre a morte é a seguinte: a morte ela faz parte da natureza. E para os estoicos a natureza ela é implacável. Ela é tão implacável que a forma mais fácil de você ser feliz, de você ser pleno, não ter sofrimentos, é simplesmente aceitando a natureza. Então, e agindo de acordo com essa mesma. Então, se a morte ela é natural, se a morte ela é inevitável, ficar tentando lutar contra ela só vai gerar sofrimentos, porque ela será implacável. Ela vai chegar. Então a gente não tem por que se debruçar acerca da morte. A gente tem que apenas aceitar ela e fazer o melhor que nós pudermos na nossa vida, no nosso dia a dia, sabendo do fato que nós um dia morreremos. Nós não podemos ignorá-la, não podemos fingir que ela não chegará, mas também não adianta de nada ficar sofrendo e lutando contra esse fato inevitável da vida, que é a morte. Então, o que a posição que eu me encontrei após esse contato com a obra de Epiteto é de que, em vez de ficar pensando sobre o que vai acontecer depois da morte, por que não só aceitar que um dia morreremos e então refletir acerca do que faremos enquanto estamos vivos? E eu acho essa uma reflexão muito bela e muito positiva, digamos assim, que eu extraí da leitura de Epiteto. Mas, enfim, voltando para a questão da morte, eu acho que eu consegui trazer até aqui é, bastante visões distintas sobre a morte, esta questão que nos atormenta. Mas eu acho que, no limite, existem duas visões distintas sobre a morte, é, basilares que fundamentam as outras. Que, quando eu falo disso, eu tenho que adentrar um pouco no campo que me é mais próximo, que é a matemática, que é, existem visões sobre a morte no qual a morte é um fim. Né? Então, é como se a vida fosse finita, porque ela tem um começo e tem um fim. Enquanto existem visões sobre a morte, que elas são infinitas, ou seja, a vida, ao invés de ser um movimento com um sentido próprio, ou então um movimento mesmo que ciclo com um fim, a vida ela é ela é eterna. Portanto, a morte ela representa no máximo um retorno ou uma passagem a outra fase desta mesma vida. E portanto ela é infinita. Se pensar, por exemplo, em reencarnações, elas partem de um ponto A de origem e chegam a um ponto de morte que, na verdade, retorna ao mesmo ponto de origem e passam agora por algumas transformações. Então, se você vive uma vida como homem, algum dia você vai morrer e passar a viver uma vida como mulher. Será uma vida distinta, mas ela também terá essa mesma característica de ter um começo e um fim que é um novo começo. Então, eu acho que essencialmente existem duas visões
radicais acerca da morte, né? Como uma finitude ou uma infinitude. Da morte e da vida, né? Não tem como pensar um separado do outro. Mas como eu falei, finitos e infinitos são temas muito caros para a matemática. Apesar de serem opostos, eu não contemplo eles como sendo excludentes. Né? Muitas vezes nós trabalhamos com coisas finitas e infinitas, a mesma pessoa trabalha com ambos e não necessariamente tem de se recusar a trabalhar com um ou outro, por mais que, enfim, possa se pensar assim. Mas infinitos e finitos me lembram de uma outra questão matemática, que é discreto e contínuo. Discreto a gente pode dizer como característica de um conjunto que ele é ou finito, ou entre dois elementos deste conjunto existe uma quantidade finita de elementos. Matematicamente falando, por exemplo, os números naturais são discretos, porque porque por mais que o conjunto dos naturais seja conjunto infinito, se você pegar qualquer dois números naturais, entre eles vão ter um número contável e finito de elementos. Então, se perguntar quantos números existem entre 1 e 5, a resposta são 3. Né? São 2, 3, 4. São 3 números entre 1 e 5. Ou, enfim, 5 números, se considerar o 1 e o 5, mas enfim. Se pegar entre 2 e 4, você tem um número, que é o 3. Mas se você pegar entre o número 1 e o número 2, a resposta em naturais é que não existe nenhum número entre 1 e 2. Portanto, quando a gente está falando de objetos discretos, eles não são contínuos na medida que existe um salto entre um e outro. Né? Pense, por exemplo, numa ponte daquelas que você tem uma tábua, um espaço, uma tábua, um espaço, uma tábua, um espaço. Você tem que dar um salto de uma tábua a outra. Não tem uma continuidade. Portanto, os conjuntos que são contínuos são aqueles que, entre um elemento e outro, existem infinitos elementos. Se você pensar, por exemplo, na matemática, os números reais, eles são contínuos, não só porque eles são infinitos, mas porque se você pegar, por exemplo, entre o 0 e 1, existem infinitos números. Você vai encontrar lá, por exemplo, 1 dividido por qualquer outro número maior que 1. Então, você vai encontrar meio, um terço, um quarto, um quinto, etc. Você vai encontrar as infinitos números com dízima, né? 0,1, 0,01, 0,001, 0,11 e etc, etc, etc. De forma que você nunca consegue chegar numa distância mínima entre os elementos. Se você perguntar o que tem entre o 0 e 1, você vai falar infinitas coisas. Dentre elas, por exemplo, o 0,1. Entre o 0 e o 0,1 existem também infinitas coisas, como o 0,01, e você pode seguir ao eterno pensando quais termos tem entre um termo e outro, e você sempre vai encontrar um valor. A não ser que sejam equivalentes, né? Entre 1 e 1 não tem, obviamente, nada. Exceto o próprio 1, se você quiser considerá-lo. E para mim, pessoalmente, essa questão sobre discretos e contínuos me evoca uma questão do próprio universo à nossa volta. O universo à nossa volta, ele é discreto ou contínuo? Existem no nosso universo finitas ou infinitas coisas? Porque, bom, existem muitos argumentos em sentidos de cada uma das propostas. Por exemplo, se eu perguntar quantas batatas inteiras, né, sem contar metade de uma batata, existem na minha cozinha nesse exato momento, eu diria assim, 10 batatas. Mas agora você pode pegar uma batata e cortá-la em quantas partes você quiser, supostamente, né? Você pode pegar e cortar ao meio, depois em 4 quartos, depois em 8 oitavos e por aí vai. A tese dos átomos originalmente propunha justamente que existe um tamanho mínimo do qual você não pode mais partir nenhum objeto. Depois descobrimos que até os átomos podem ser partidos, mas descobrimos supostamente uma partícula chamada quark, a qual ela é fundamentalmente a menor. Então, mesmo que a gente possa dividir aparentemente infinitas vezes um objeto, na verdade existe um fim
uma partícula mínima, né? A física quântica trabalha muito sobre isso, a ideia do quantum, né? A quantidade mínima das coisas, a distância mínima entre objetos, as partículas mínimas, quantidades mínimas de energia. Então, assim, essa questão sobre infinito e finito, elas, elas geram muitas questões acerca de como se comporta o nosso universo. De tal forma que às vezes aparenta que o infinito é uma mera ideia humana, é uma mera questão que nós contemplamos na nossa cabeça. Porque às vezes as coisas parecem infinitas na nossa perspectiva, talvez pela nossa própria limitação da capacidade de pensar a dimensão das coisas. E para, sim, ainda na questão da matemática, um autor importantíssimo para matemática, e quando eu falo importantíssimo, as pessoas que não são de matemática às vezes não contemplam o quão importante é esse autor, que é o Leonhard Euler. Leonhard Euler, que é provavelmente o principal matemático da história. Apenas a título de anedota, Euler provou tantas coisas que muitas das coisas que Euler provou deram o nome em homenagem às pessoas que provaram depois dele, porque senão muitas coisas da matemática teriam que ser em homenagem a Euler. E uma das coisas das quais Euler se debruçou foi acerca da questão do infinito. Eu queria muito ler um livro chamado Introductio in Analysis Infinitorum, né? Ou, em tradução livre, Introdução à Análise do Infinito, do Euler. Infelizmente, esse é um livro que só tem domínio público em latim, e a versão traduzida para o inglês custa uma fortuna, então eu não poderia comprá-lo. E como eu também não sei latim, lê-lo será uma atividade um tanto quanto difícil, mas é um livro que muito me atrai justamente por essa questão do infinito. E apenas amarrando com a questão inicial, a ideia de infinito me remete muito à ideia de Deus. Porque infinito é Deus, né? Deus é infinito. Deus pode tudo. O que é esse tudo que Deus pode? Deus vê tudo. O que é esse tudo? Esse tudo gigantesco que nós não conseguimos mensurar, né? Aquela velha questão que disse que Deus escreve certo por linhas tortas e Deus não cabe na nossa lógica humana. Infinito me remete muito a Deus, a ideia, né? E, de, e especificamente, a ideia de Deus e a ideia da matemática, historicamente, são muito próximas. Porque, como a matemática estuda todas essas coisas arbitrárias, creio que seja muito conveniente para um matemático acreditar em Deus, porque muitas vezes tem-se a sensação de que nós estudamos na matemática é universal. E pensando Deus como o pensador universal das coisas, né? Quem pensou tudo isso ao nosso redor, estudar matemática é quase como estudar a palavra de Deus, é quase como estudar o pensamento por detrás das coisas ao nosso redor. E eu julgo muito que é por isso que o infinito é uma questão tão cara para a matemática, né? Quem cunhou o termo idealista, a título de defesa do idealismo, e aqui eu estou propondo que idealismo e Deus são ideias muito próximas, posso debruçar sobre essa questão futuramente, mas quem cunha o termo idealista em tom de defesa do idealismo é Leibniz, que é outro matemático importante, um dos criadores do cálculo, e o próprio cálculo se sustenta em cima praticamente desta ideia do infinito. Meu objetivo com esse vídeo era propor essas reflexões acerca destas várias questões acerca da morte, do infinito, onde Deus se encaixa, se ele existe, onde ele se encaixa em tudo isso. Mas, enfim, eu deixo aqui estas minhas reflexões acerca desses temas e convido todos a se debruçarem sobre esses temas que eu acho essencialmente belos.
mais que belos, sublimes, como o próprio Euler diz. É, a questão mais sublime da matemática é tão somente o infinito. E é isso. Muito obrigado.